tema é bastante interessante. Vocês estão me vendo, não? Sim. Perfeito. Ok, que eu não estou vendo ninguém aqui. Estou com o meu telão aqui aberto. Então, é um tema interessante. Eu já coloquei como subtítulo o yoga preliminar. Então, nós vamos tratar aqui de um aspecto do Raja Yoga. Raja Yoga, então, é o yoga real. A gente vai comentar mais adiante. E vamos tratar aqui apenas um aspecto que, segundo o Dr. Taimni, é o suficiente para levar o homem, né, do seu estado atual de ilusão, miséria, etc., até a iluminação. Então, esse estudo é do livro Autocultura, à luz do ocultismo, e calcado também nos Yoga Sutras de Patanjali. Eu faço alguns comentários sobre também alguns outros livros, como Os Fundamentos de Teosofia, do senhor Shinarajadasa, Aos Pés do Mestre, mas, a priori, vamos tratar do yoga preliminar. Então, diz o Dr. Taimni que o estudo sobre a natureza do samadhi e os sutis processos mentais aí envolvidos podem muito bem dar a impressão de que a técnica do yoga não seja para o homem comum e que ele possa, na melhor das hipóteses, fazer somente um estudo teórico do assunto e deva adiar a aplicação prática à sua própria vida, uma vida futura, uma encarnação futura, quando as condições forem mais favoráveis e suas qualidades mentais e espirituais estiverem mais plenamente desenvolvidas. Então, esta é uma impressão falsa, ainda que natural, baseada em concepção errônea. Então, aqueles que formularam a filosofia do yoga e delinearam sua técnica esmerada não ignoravam as fraquezas da natureza humana e as limitações e ilusões em que vive o homem comum. Então, sabemos que, segundo a carta dos mestres dos Mahatmas, que para cada 1 milhão de seres humanos, está desperto para a vida espiritual. A maioria está envolta em limitações, ilusões e fraquezas de toda espécie. Então, esses seres que delinearam essa técnica do yoga não poderiam expor a necessidade e urgência do homem de se libertar dessas limitações e, então, apresentarem um método para o atingimento desse objetivo que pareça acima de sua capacidade. Eles não fariam isso. Eles conheciam as dificuldades que isso envolvia, mas sabiam também que poderiam ser vencidas pela adoção de um curso progressivo de preparação que é científico. Científico porque ele segue todas as normas científicas, né, desde a observação, a prática, etc., até as conclusões. E todos esses seres, em todas as eras, até os dias atuais, não aceitam simplesmente porque vêm de seres passados. Todos têm que passar por essa experiência e comprovar. Mesmo para atingir um objetivo mundano que vale a pena, uma pessoa tem de proceder sistematicamente e se preparar para um esforço prolongado e intenso. Isso na vida comum, na vida do dia a dia. Se deseja ser um grande matemático, como é que ele deve começar? Então, ele não vai começar assistindo aulas de cálculo diferencial, integral, limite, derivada, etc., numa universidade. Então, ele vai começar justamente estudando o quê? Aritmética, a soma, aprender a somar, subtrair, etc. Então, mas isso na vida comum. Mas quando se trata da questão de atingir o mais elevado objetivo do esforço, que é o cume da evolução humana, ou seja, aquilo que há de mais elevado que o homem pode alcançar, todas essas coisas são esquecidas e essas coisas são baseadas na experiência e no bom senso comum, mas não se pensa mais assim. Então, no que diz respeito ao esse trabalho interno, as pessoas já desconsideram todos esses passos. Elas começam a se preocupar com a dificuldade da prática do samadhi e a cogitar se e quando estarão prontas e aptas para se elevarem aos estados superiores de consciência, o que só é possível por meio de samadhi. Então, é cedo demais, então, para as pessoas começarem a ter esse tipo de preocupação. Eu não estou conseguindo subir aqui, passar aqui o slide, Fernando. Alô?
Está me ouvindo? Oi, Edivaldo. Eu não estou conseguindo passar o slide. Se você apertar o page down, vai. Page down, page Page up. down. Ah, sim. Eu estava apertando a seta. Então, esses níveis de consciência superior só podem ser atingidos através do samadhi, né? E as pessoas, então, imaginam que, para elas, basta começar e que todos os frutos da vida do yoga serão seus ou deverão ser, antes de passado muito tempo. E assim, ou não começam, ou se começam, ficam desiludidas e logo desistem, pensando que, no final das contas, não há muito na tão propalada ciência do yoga, ou então que são incapazes de empreender uma tarefa tão difícil. E assim que acontece, nós vamos protelando o esforço e nos encontrando praticamente no mesmo estágio, vida após vida. Não adotamos uma atitude e bom senso em relação ao problema, como fazemos no caso de problemas semelhantes ligados às nossas atividades mundanas. Acontece que as pessoas acham que participar de seminários, etc., basta isso. Não, mas a vida interna requer muito mais, né? Então, a gente vai entrar nessa parte agora das práticas aí, que são mais, exige mais do... Então, a ciência do yoga pode ser dominada, como todas as outras, por meio de um curso de treinamento. Então, nós começamos com as coisas simples, que todos podem fazer, e prosseguimos passo a passo dos problemas simples para os complexos, das práticas fáceis para as mais difíceis. Então, devido às diferentes potencialidades ocultas nos diferentes indivíduos, nosso progresso é regulado não por anos de trabalho, mas pelo aumento das capacidades e mudanças em nossa mente e atitude. Então, à medida que o indivíduo progride nesse caminho, ele começa a mudar, essa mudança que se dá de dentro para fora. Então, ela mesma pode não notar, mas os outros vão notar, que é uma mudança positiva. Então, ele diz aqui, tratemos primeiro das práticas e disciplinas preliminares, ou seja, do yoga preliminar, que prepara o aspirante para as práticas mais avançadas que constituem o yoga superior. Então, o yoga superior é o Raja Yoga, né? É dividido são 8 passos, e os 8 passos são divididos ainda em 2. Os 5 primeiros são preliminares, chamado Bahiranga. Então, o Raja Yoga, então, é chamado de Ashtanga Yoga. Então, Ast, em sânscrito, são 8, Anga, passos. Então, o yoga é de 8 passos. Os 5 primeiros passos são preliminares. E os 3 últimos são o verdadeiro yoga, o yoga superior. Então, o sutra seguinte do capítulo 2, então está falando aqui dos Yoga Sutras de Patanjali. Então, os Yoga Sutras são divididos em 4 partes. A primeira parte é uma explicação geral sobre o samadhi e sobre o problema das modificações da mente. A segunda parte é o caminho propriamente dito, que é chamado de sadhana, sadhanapada, ou seja, o caminho propriamente dito. O terceiro é o vibhuti-pada. Vibhuti significa a mesma coisa que siddhis, só que são os siddhis superiores, não são os poderes, né, inferiores que a gente vê muitas pessoas praticarem por aí. E a última parte é o kaivalya, que é o objetivo final de todo esse esforço a ser desprendido. Então, ele diz o seguinte, então, ele agora vai delinear aqui essa parte preparatória, né, e sempre de uma maneira sistemática e dinâmica. Ele diz aqui que tapas svadhyaya ishvara pranidhana kriya yoga, ou seja, austeridade, autoestudo, resignação a Ishvara, ou Deus, constituem o yoga preliminar. Ishvara é um termo técnico sânscrito que significa a divindade que criou esse sistema, o sistema solar, e que o mantém. Então, para nós seria, o cristão, por exemplo, seria o Deus. Então, tem vários nomes. Então, isso aí constitui o yoga preliminar. O estudante verá que os 3 diferentes tipos de atividades que o Sutra prescreve
são destinados a desenvolver os 3 aspectos fundamentais à natureza humana: a vontade, o intelecto e o amor. Então, a vontade seria o caso do primeiro logos, ou seja, o primeiro logos da teosofia. Na religião hindu seria Shiva. O segundo logos seria Vishnu. E o terceiro, Brahma. Então, seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo dos católicos. Os egípcios, eles tinham a ideia da mãe. Então, nós temos Osíris e Ísis. Ísis é o segundo aspecto, é o aspecto do amor, né? E Horus seria o Espírito Santo, né? Então, Horus é aquele que cria, o amor é aquele que mantém, e a vontade do primeiro logos é aquele que destrói para reconstruir. Então, aí nós temos, na Cabala seria o Keter, que é o primeiro logos, né? Binah, que é o segundo, e Shoshma, o terceiro logos, o terceiro aspecto. Então, o conhecimento intelectual, o que é que ele faz? Ele lança as bases da vida do yoga por uma sólida preparação teórica. O desenvolvimento do amor ou devoção e a transformação e purificação da vida que isso inclui adiciona sabedoria ao conhecimento. E então, pela aplicação da vontade, controlando e inibindo as modificações da mente, o yoga passa do estágio de sabedoria para o de realização. Quando ele diz aqui, controlando e inibindo as modificações da mente, ele definiu o que significa yoga. Então, yoga vem a ser justamente isso, né? Yoga Chitta Vritti Nirodha. Então, é a cessação das modificações da mente. Quando se consegue aquietar a mente de tal maneira que só exista a mente vazia, o vazio, então o indivíduo entra num estado de consciência muito mais elevado, que chamamos de samadhi, ou tem outro termo em português, que é... Olha, a mente do professor aqui está esquisita. Vem a palavra e some. Então, todo o treinamento e toda a disciplina culminam na autorrealização e na libertação. Então, essa prática vai levar o ser a se libertar de todas as ilusões, toda a miséria, tudo que diz respeito à vida humana. Então, esse estudo, essa prática, certamente deverá fazer com que essa vida seja vista de uma perspectiva mais elevada, né? Então, não mais... Mas vamos adiante que a gente vai esclarecer isso mais ainda. O primeiro a ser... dos pontos que nós vamos tratar, o primeiro a ser notado é que todos os 3 tipos de atividade constituem um começo real na vida do yoga. Então, ao se praticar esses 3 passos, que são as austeridades, o autoestudo e a autoentrega a Deus, está se entrando na vida do yoga. E depende do próprio aspirante de como ele os utiliza para uma transição rápida do estágio preparatório de progresso para um estágio avançado. Ou seja, quanto maior for a seriedade, quanto maior for a sinceridade, quanto maior for o desejo não, a vontade de seguir em frente, mais esse indivíduo vai se autotransformando e vai passar para um estágio avançado. Se ele ataca com energia e seriedade essas atividades, pode em pouco tempo adquirir o controle sobre sua natureza inferior. É isso que nós queremos. O controle da natureza inferior. Então, essa ideia desse eu, Edivaldo, isso aí só existe na mente inferior. Esse eu é criado. Então, no Vedanta, inclusive eu dei 3 palestras sobre Maya, isso fica bem claro, só pelas descrições que ele faz em cada um dos... No caso, é feito pelo Yogi Swami Vivekananda. E ele deixa bem claro, então, que tudo isso aqui é ilusão, mas a gente toma isso aqui como se fosse uma realidade, a gente vai ver já por quê. Então, ele diz aqui o seguinte, que tapas, Svadhyaya e Ishvara Pranidhana parecem práticas misteriosas, mas não existe nada de misterioso. Svadhyaya, primeiro, por exemplo, são o autoestudo, né? Então, o autoestudo é o estudo intensivo dos problemas mais profundos da vida, de modo que possamos ter uma base
teórica adequada e adquirir uma ideia correta e global de todos os problemas envolvidos na prática do yoga e dos métodos empregados na solução desses problemas. Então, é pela prática do yoga é que nós vamos solucionar os problemas da vida, dessa vida. E esse estudo pode ser feito por nós mesmos de tal maneira que possamos ir aos poucos desenvolvendo a capacidade de extrair todo o conhecimento de nosso interior. Então, veja bem a importância desse estudo. Então, não temos que depender de nada, e tudo está dentro de nós. Então, está cedo ainda para esse dia. Então, todo conhecimento está dentro de nós, e todo conhecimento está na mente cósmica. Então, Mahat. Então, a mente cósmica está dentro de nós também. Quem quiser se aprofundar mais nesse estudo, no livro do Dr. Time, O Homem-Deus e o Universo, existe uma parte que ele fala justamente sobre os bindos, o Mahabindo, que é o grande centro, o grande ponto, e o Manubindu, que é o pequeno ponto. Então, todos os logoi, ou seja, todos os logoi, todos os Ishvaras, todos os deuses, todos os universos, na realidade, eles estão todos como eles se nutrem dessa consciência cósmica. Né? E a mônada, nós encarnados, estamos também ligados a essa consciência. Então, aí que a Vedanta diz, né, que se A é igual a B, B é igual a C, A é igual a C. Isso aí é a matemática mais elementar. Ou seja, a divindade e nós somos um. Não existe nenhuma diferença. Então, o principal propósito de Svadhyaya, desse estudo, é abrir as portas do nosso interior para o verdadeiro conhecimento e ter a capacidade de utilizá-lo sempre que necessário. Tendemos a esquecer, então, que todo esse conhecimento está na mente universal e que, consequentemente, está dentro de nós. Então, e não estamos nos referindo, então, ao conhecimento intelectual. Né? Esse conhecimento está presente no eu, né? Na individualidade, no eu superior. E a gente pode trazer esse conhecimento para o eu inferior através abrindo essa ponte, essa passagem entre o eu superior e o eu inferior. Essa passagem chama-se Antakarana. Então, esse Antakarana, no homem primitivo, poderíamos dizer que é quase como que um capilar. Mas à medida que o homem vai progredindo no caminho, mais e mais, essa conexão ela tende a se alargar. Então, no adepto, por exemplo, um homem perfeito, não existe. Essa passagem é livre. Mas, no caso de nós ainda, imersos nessas ilusões e limitações dos mundos inferiores, ainda há muito impedimento. Que impedimentos são isso? A gente vai ver um pouco mais adiante. Então, esse conhecimento que vem do eu superior, ele é isento de erros, incertezas, distorções que caracterizam, né, o eu inferior. Então, todos os meios, métodos, todas as práticas, reflexão, meditação, japa é a repetição de um mantra para se conseguir um resultado, tem efeito de abrir o canal entre a mente inferior e a mente superior, vem sob essa denominação de Svadhyaya. E o principiante deve usá-los cada vez mais à medida que crescerem seus interesses e suas capacidades. Quem quiser mais uma explicação mais detalhada, tem uma outra explicação sobre Antakarana no glossário teosófico, na página 41, dada pelo senhor Bhagavandas. É aquele que escreveu A Ciência da Paz e a Ciência das Emoções. Muito interessante, eu aconselharia buscar esse conhecimento. Onde é que nós estamos? Estou adiantado aqui. Vamos entrar agora em tapas. Austeridades. É geralmente traduzido como austeridade, mas isso dá uma ideia errada sobre a natureza real e essencial desta parte do yoga preparatório. Essa palavra tapas vem do sânscrito tapa, que significa
aquecer até alta temperatura. Então, o ouro, quando ele é aquecido a uma elevada temperatura, então todas as impurezas são aos poucos queimadas e eliminadas e somente permanece o metal puro, perfeito. Essa é a ideia fundamental em Tapas, né? Levar a nossa natureza inferior, disciplinar de tal maneira a fim de purificá-la, remover as escórias de fraquezas, impurezas, etc., de modo que nosso corpo e nossa mente tornem-se puros e obedientes à nossa vontade. Veja que ele está falando do ponto de vista do eu superior, a nossa vontade. Então, nós somos esse eu, temos, através desse trabalho, que fazer com que a natureza inferior se submeta a nós. Ou seja, nós temos que ser os senhores, e não como acontece normalmente, nós somos os escravos. Então, na realidade, a maioria das pessoas são levadas pelas emoções, pelos desejos, né, pelos gostos, etc. Isso é que nós devemos tentar reverter. E Tapas é a transmutação da natureza inferior em superior por um processo de autodisciplina. Então, nós estamos tratando aqui dessa transmutação, né? Essa autodisciplina. Porque nos Yoga Sutras, na formação do caráter, ele fala já das autorrestrições, que nós vamos ver mais adiante, se der tempo. Então, a purificação e o controle podem ser produzidos por métodos mais inteligentes e eficientes do que pela observância de votos rígidos de submissão do corpo a desconfortos e sofrimentos desnecessários. Dizem, né, que há pessoas, inclusive, que fazem jejuns aí de não sei quantos dias, né? Outros homens colocam o braço para cima até secar. Isso não é inteligente, isso é uma maneira de sacrificar o corpo desnecessariamente. Então, essas austeridades não tem nada a ver com esse processo de maltratar o corpo. Nós ganhamos esse corpo para mantê-lo saudável, para que ele nos sirva. Por isso que a doença é um empecilho ao progresso espiritual. Então, já vimos Svadhyaya, a etapa, vamos ver Ishvara Pranidhana, que é auto-entrega a Deus, é assim que é traduzido. É um aspecto da devoção e um método eficiente para desenvolvê-la, pois a devoção não aparece em nós com facilidade. Somos testados e experimentados até o limite máximo, e isso pode nos pôr em desespero muitas e muitas vezes. Então, há que se desenvolver a natureza, né, devocional, que não é fácil. O cristianismo, por exemplo, ele é praticamente devocional, mas não podemos dizer que todos os cristãos sejam devocionais, né? Entre os seres humanos, há seres de várias tendências. Então, não só devotos, aqueles dedicados ao trabalho, dedicados ao estudo, a aprender através da mente. São diferentes seres humanos, mas a religião, per se, ela é devocional. E há muitos que se encaixam nela e está tudo muito bom e está tudo muito bem, porque tem que ser assim. Mas, quando a devoção aparece, ela transforma nossas vidas e nos enche de alegria e exaltação, a ponto de sentirmos que os sacrifícios, esforços e sofrimentos por que passamos, nada são se comparados com a bem-aventurança que recebemos e a graça de Deus que desce sobre nós. Então, esse é um aspecto do conhecimento. Então, dizem, inclusive, que somente a devoção é capaz de levar o indivíduo, né, o maior pecador ao maior santo, né? Como o caso de São Paulo, por exemplo, que na estrada de Damasco, de repente, ele, que era um perseguidor de cristãos, estava indo para matar cristãos, e ele teve a visão do Cristo, e ali Saulo se transformou em Paulo, como diz o conhecimento. Então, assim pode-se ver que este sutra, ou seja, Tapas Svadhyaya Ishvara Pranidhana, Kriya Yoga, esse sutra de 5 palavras abrange todos os aspectos de nossa natureza, e se os métodos que são sugeridos em sua tríplice disciplina forem seguidos com sinceridade, cuidado, entusiasmo e seriedade, não somente transformarão nossa natureza e nossos corpos inferiores em instrumentos adequados ao eu superior, como também abrirão novas perspectivas de realizações
e liberarão novas energias e potencialidades ocultas que dificilmente suspeitamos haver em nós. Então, não existe absolutamente nada fora de nós. Tudo está dentro de nós. O microcosmo e o macrocosmo são uma coisa só. Isso que nós precisamos entender. Então, todo o poder está dentro de nós em latência. Então, nós temos que trazer esse... Em potência, em latência, temos que trazer isso pela experiência, exteriorizar todos esses poderes. E à medida que o homem começa a se transformar, a se automodificar, e a sua vida começa a seguir o caminho verdadeiramente espiritual, diz-se aí que o Cristo está despertando. Então, é o despertar do Cristo em nós. Cristo, como diz São Paulo na carta aos Colossenses, Cristo em vós, a esperança de glória, por quem já sinto as dores do parto, ou seja, o renascimento na vida espiritual, deixando de lado a vida mundana. Se começarmos a praticar essas coisas que aprendemos, a vida para nós será imediatamente transformada e cessaremos de cogitar se é possível praticar samadhi, se somos capazes de desenvolver o amor a ponto de conseguirmos atingir, em certo grau, a união com o objeto de nossa devoção e etc. Então, esse trabalho vai fazer com que todas essas cogitações não faz sentido. Né? Então, não tem que haver pressa. Nós temos a eternidade para evoluir. Então, esse negócio de indivíduo querer participar de um seminário de fim de semana e achar que vai se iluminar é uma grande tolice, né? Porque tem que haver uma preparação prévia. Tomando novamente o exemplo do estudante resolvido a se tornar um grande matemático, lembramos que foi começando por fazer somas na aritmética que ele se interessou em matemática e deixou de se preocupar com cálculo integral, etc., né? Seu objetivo era outro. E ele não perde tempo e energia pensando em coisas que, de momento, não lhe competem. O trabalho em que está empenhado é tão absorvente e interessante que, por hora, lhe basta. Isso no homem comum. Então, na vida interna, a nossa preocupação é justamente, como diz o senhor, como diz Patanjali, né? É a autorrealização. Então, nós temos, inclusive, uma das paramitas, que é prajna, é esse desejo de autolibertação, que nós não deve sair nunca de nossa mente. Então, desejo, essa vontade de se autolibertar, porque o desejo é uma vontade modificada na natureza inferior. Então, essa vontade que vem de Atma, do que há de mais elevado em nós, é que faz com que nós deixemos de lado todo esse tipo de cogitações tolas e nos apliquemos verdadeiramente no trabalho, nos empenhemos nesse processo de purificação, né? Passar por esse crisol, como a humanidade está passando agora, né? Esse período. E ele diz aqui que é o trabalho criativo que dá alegria à vida. E a transformação de nossa natureza pelos métodos do yoga preparatório é um trabalho criativo, da mais alta ordem, mais real e mais dinâmico do que o pintor, que pinta um quadro, ou do escultor, que esculpe uma estátua. Os artistas, eles lidam com matéria inerte. O homem que está esculpindo a sua imagem, ele está fazendo emergir de sua natureza inferior algo que é vivo. É uma coisa viva. Um problema da vida está sendo resolvido. Um quadro vivo do que deveremos ser no futuro está sendo pintado. Uma nova estátua, corporificando nossa futura perfeição, está sendo esculpida no mármore bruto de nossa natureza inferior. Ou seja, nós estamos trazendo aqui essa nossa natureza inferior, emoções, desejos, etc., os apetites mundanos, sob nosso controle. Então, é a criatividade divina neste trabalho que transforma a nossa vida numa canção, apesar de todas as perturbações e tribulações, porque passamos na periferia de nossa consciência no mundo externo. Então, o senhor Buda, né, ele fala sobre, ele diz nas 4 nobres verdades que o sofrimento é inerente à manifestação. Ponto. Né? Então,
Ele diz que agora existe uma causa do sofrimento. Esse na segunda nobre verdade. Na última, ele diz que ele dá os passos de como sair do sofrimento. E ele apresenta o nobre caminho óptimo. Então, há uma saída. E estamos trazendo o futuro para o presente. Então, nesse processo de esculpir no mármore bruto da nossa natureza inferior, estamos trazendo o futuro para o presente. Estamos nos tornando aquilo que somos. Ou seja, a nossa verdadeira natureza está começando a brotar. Não sabemos como a estátua será, mas aquele, o eu superior, ou podemos dizer que é a Monda, sabe e sentimos sua mão guiando-nos ao tomarmos o buril e começarmos a modelar o bloco de mármore de nossa natureza bruta. Então, se nós, que estamos vivendo, procuramos, né, viver ou seguir os conhecimentos dessa sabedoria antiga, se nós pararmos e fizermos um retrospecto, aí nós vamos ver a beleza apesar de tudo por que passamos, aonde chegamos e como chegamos, obviamente que foi essa mão que nos guia, que nos leva, né? Então, nós não estamos sós aqui, né? Então, ou seja, a natureza inferior está começando a ser dominada. Então, um quadro é uma coisa morta, uma estátua é uma coisa morta, mas aquilo que tem vida, que aos poucos vai surgindo do nosso interior, é um ser divino de infinito potencial que se torna cada vez mais um veículo do amor, da sabedoria e do poder divinos. Ou seja, essa natureza tríplice, ela começa a brotar em nós. Então, a vontade, a sabedoria e a atividade já são de uma ordem superior, não são mais aquilo que, como aparece no homem, que não aparece no homem mundano. Ou seja, não estamos condenando o homem do mundo, muito pelo contrário. Nós já fomos homens e mulheres do mundo, já vivemos nossa vida mundana, mas houve um ponto crítico, onde houve essa passagem para a vida espiritual. Então, onde seguíamos o caminho de saída, que é chamado para Vritmarga, ou seja, viver no mundo, é importante viver no mundo, porque são as experiências do mundo que vão forjar a nossa natureza inferior, vão fazer com que, através do sofrimento e da dor, nós recuemos e o eu superior, então, começa a tomar conta e a moldar a nossa vida. A imagem completa pode ainda estar no futuro, invisível e desconhecida, mas é este trabalho criativo de trazer à existência que dá alegria e entusiasmo ao trabalho no yoga preliminar. Então, seriedade e sinceridade no trabalho. Esse trabalho não importa idade, circunstâncias, mesmo a morte não importa. O trabalho pode continuar sem interrupção. Interessante, a morte não importa, né? Então, o homem comum tem medo da morte, né? Vamos falar isso mais adiante, né? Mas nós que vivemos essa vida, sabemos que morte é uma palavra, é um vocábulo, não é uma realidade, porque todo o universo é um ser vivo, inteligente, né? Então, o trabalho pode continuar sem interrupção, mesmo depois da morte. Se estamos orientados nessa direção, pois nosso objeto, ou seja, nosso objetivo, nossa meta está dentro de nós e conosco permanecerá onde quer que estejamos, onde quer que vamos. O segundo capítulo dos Yoga Sutras, e é esse que nós estamos tratando aqui, então, é da sadhana, o caminho propriamente dito, a senda espiritual, não somente dá uma ideia sobre a natureza da preparação necessária para a prática do yoga avançado, nós estamos no yoga preliminar. Então, que deve ser feito, mas também delineia muito lógica e sistematicamente a filosofia sobre a qual está baseada a sua técnica. E isso é tudo que importa, né? A teoria em que se baseia uma ciência experimental, deixa eu ver se está... é necessária e importante para correlacionar e integrar as diferentes técnicas nela incluídas. Veja bem, vou repetir. A teoria em que se baseia uma ciência experimental é necessária e importante para correlacionar e integrar as diferentes técnicas nela incluídas, porque nós vamos discutir isso mais adiante. Num conjunto coerente,
mas a verdade ou a validade da teoria não afeta de maneira nenhuma a eficácia das técnicas que são utilizadas para finalidades práticas. Ele fala aqui, então, das leis da eletricidade e dos fenômenos elétricos. Foram usados para toda espécie de finalidades com muita eficiência, ainda que a teoria, então, aceita para a explicação desses fenômenos fosse muito incompleta e insatisfatória. Embora a teoria fosse incompleta, mas a prática provava que tudo aquilo que eles faziam estava correto. Então, a eletricidade então, funciona conforme aplicada. Se toda a teoria da eletricidade fosse dada agora como insustentável, em consequência de descobertas que pudessem vir ser feitas no futuro, o conjunto da ciência que fundamenta a aplicação das leis da eletricidade e seus fenômenos no mundo científico e industrial permaneceria incólume ao resultado dessa descoberta, porque essas leis e esses fenômenos são baseados em fatos experimentais, não em especulação ou teoria de qualquer espécie. A mesma coisa podemos dizer a respeito da eletrônica. Ninguém sabe o que é o elétron. O elétron se comporta de maneiras que, segundo a física quântica, inexplicáveis, né? Mas a aplicação prática, pela observação, prova que tudo isso foi, se viesse a descobrir novas teorias, não invalidaria a prática. A mesma coisa está acontecendo atualmente no mundo, né? Principalmente aqui no Brasil, né? A respeito dessa pandemia que está saindo aí. As pessoas dizem que não, o tratamento precoce não tem comprovação científica, porque a ciência nunca tratou, essa ciência é nova, nunca tratou disso. Então, sabemos que, por exemplo, a penicilina, por exemplo, foi através da observação, água escorrendo de uma determinada. Descobriu-se que aquilo matava bactérias, e aí descobriu a penicilina. O Viagra, por exemplo, era um antidepressivo, era para tratar da hipertensão. Um dos seus efeitos colaterais era justamente causar esse problema aí, que é um problema que hoje o pessoal usa para lazer. A penicilina, né, a dipirona, ela foi feita para tratar da calvície, né? Mas era um hipertensivo, então serve. Então, chegou uma época, nós sabemos, que dizia-se que a Terra era plana. Aí vem um louco e disse que não, a Terra era redonda. Teve que se retratar perante o Papa, inclusive. Ou seja, é pela observação, né? Então, não invalida, então, o que eu quero dizer. A ciência do yoga, a prática, é que valida essa ciência. Tentemos agora obter uma ideia geral acerca da filosofia. Essa filosofia começa com o problema das misérias, limitações e ilusões em que estão envolvidos todos os seres humanos, com pouquíssimas exceções. É o que nós falamos antes. Cada milhão de ser humano, um está desperto para a vida espiritual. Se somos 7 milhões, então 7 mil pessoas no mundo despertas para a vida espiritual. Em 2,15, em tradução livre, diz o seguinte: para aqueles que desenvolveram o discernimento, tudo é miséria, devido às dores resultantes de mudanças, ansiedades e tendências, bem como os conflitos entre as tendências naturais que um homem encontra em sua natureza e aos pensamentos e desejos predominantes nesse lapso de tempo. Então, algumas pessoas tenderão a considerar essa afirmativa como um tanto radical e bastante pessimista. Mas todos os grandes instrutores do mundo começaram por esse fato básico da natureza humana. E assim podemos afirmar que ele é verdadeiro, né? Então, foi fruto da prática, né, sistemática que se chegou a essa conclusão de que quando se desenvolve o discernimento, né, aí começa-se a ver que tudo isso aqui é uma grande ilusão, né? Então, inclusive, o senhor Buda, vamos falar mais adiante, aos pés do mestre, de Krishnamurti, né, a primeira virtude que o mestre fala para ele despertar é justamente o discernimento, seguido do desapego. Então, para aqueles que desenvolveram o discernimento, tudo é miséria. Por quê? As mudanças. Então, o indivíduo é impossível parar. A mudança é constante no universo. Nada existe parado. Os átomos estão sempre em movimento, as moléculas, as células, não existe nada parado.
O homem que pensa que está parado, ele está iludido. Então, é dessa ilusão que nós temos que nos livrar. A pergunta que surge em seguida é: aceitando-se que toda a vida humana seja miséria, é possível evitá-la ou nos livrarmos dela? E a resposta vem em 2,16, que diz que a miséria que ainda não chegou pode e deve ser evitada. E aí é uma resposta que uma verdadeira filosofia pode dar, né? Porque existem muitas filosofias por aí que levantam as questões, mas não apresentam as soluções ao problema. Então, tem muito por aí. Então, há filósofos que você apresenta uma ideia e desenvolve volumes a respeito, né? Uma verborragia que não chega a conclusão nenhuma. O yoga, não. O yoga pode e deve ser evitado. E como? Né? Após afirmar que as misérias da vida podem ser evitadas ou transcendidas, a filosofia prossegue analisando a causa da miséria. Aqui está outra prova de sua perfeição e eficiência. Se você sofre de qualquer mal, de qualquer doença, pode tentar duas soluções. A primeira é usar paliativos, que vão remover temporariamente os sintomas, né? Sintoma desagradável da doença, etc. Ou adotar o caminho mais eficiente e razoável, que é ir à causa da doença e aí atacá-la e erradicá-la. Então, a análise da causa do sofrimento humano é dada na teoria dos kleshas. O que é klesha? Klesha é tudo aquilo que causa dor, sofrimento e miséria ao ser humano. Então, essa cadeia de kleshas são cinco elos que compõem ela. Então, o primeiro deles chama-se avidya. O primeiro dele é avidya. Então, ignorância primordial. Depois vem asmita. Asmita, ou, traduzindo, identificação da consciência pura, que é livre, autossuficiente, autoexistente, com a parafernália através da qual a consciência se manifesta quando se envolve quando entra na manifestação. Então, a consciência, quando desce a manifestação, ela automaticamente, como perdeu a noção de que é um ser divino, ela agora está identificada com a sua natureza inferior. O terceiro e o quarto klesha são raga e dvesha, ou seja, atração e repulsão de várias espécies que resultam da identificação da consciência com seus veículos e seu ambiente. E o último elo vem a ser abnives, ou abnivesha, que quer dizer apego instintivo à vida mundana e aos gozos mundanos e o medo de ser separado deles pela morte. Então, você veja, o indivíduo está envolvido em todo tipo de ilusão, etc., e culmina onde? Em abnivesha, que é o medo de morrer. É indivíduos que estão hospitalizados lá, o corpo está apodrecendo, mas o cara está tão preso à vida material, aos bens materiais, às coisas, às pessoas, e ele está lá, o meu carro não vai ficar para fulano não vai... Ou seja, é uma ilusão total. Então, essa filosofia, essa ciência que é o yoga, ela tende a fazer que o homem tenha essa visão mais ampla da vida. Então, pode-se ver assim que a primeira causa é a avidya, a ignorância. E o último elo é a vida humana, vivida em limitações e ilusões de várias espécies. Então, a gente não vai entrar nos detalhes. Há um ponto que deve ser esclarecido. A avidya, por exemplo, não é a ignorância na percepção comum, não. É a perda de a consciência de nossa natureza divina. Essa é a nossa verdadeira divina. Então, na realidade, é um termo técnico que significa a falta de percepção de nossa verdadeira natureza. E porque perdemos a percepção de nossa verdadeira natureza, é que a gente se envolve na manifestação. A vida é, assim, a causa instrumental da mônada se envolver na manifestação. A mônada, quer dizer, segundo a Vedanta, mônada é uma só, né? Então, o conjunto das consciências humanas são a mente logóica. O conjunto das consciências logóicas são a mente universal, Mahat, como nós falamos antes. Então, ou seja, A igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Como e por que a mônada se envolveu na manifestação? Ah, bom, aí são indagações finais que estão fora do reino do intelecto e talvez tenhamos uma resposta somente quando readquirirmos nossa percepção da realidade na libertação. Ou seja, quando nos libertarmos dessas ilusões, formos seres perfeitos,
talvez venhamos a saber por que nos envolvemos na manifestação. Por enquanto, tomemos como fato que estamos envolvidos, que é necessário e desejável que saiamos dessas condições e limitações em que nos encontramos. É óbvio que se a falta de percepção de nossa natureza verdadeira ou realidade é a causa real de nossa servidão subjetiva, ou seja, se não sabemos mais quem somos, nos tornamos escravos no reino da manifestação. O único remédio real e permanente será a recuperação dessa percepção da realidade, ou o conhecimento de nossa verdadeira natureza. Então, ou seja, vamos entrar num processo reverso. É o que expressa 2,26. 2,26. Descendo aqui. Então, 2,26 diz o seguinte: a ininterrupta prática do real, da percepção do real, é o meio de dispersão de avidia, ou seja, observar ininterruptamente o real, a realidade, aquilo que é o meio de dispersão de avidia, ou seja, a ignorância ela deixa de ser uma realidade. Este não é um oferecimento de paliativos, soluções temporárias, como faz a maioria das filosofias modernas. A questão seguinte: como praticar a percepção da realidade? Então, ele diz lá que da prática dos exercícios componentes do yoga para a destruição da impureza, nasce a iluminação espiritual que se desenvolve em percepção da realidade. Este é seguido pelo Sutra 29. Então, depois desse sutra aí, tem mais um sutra, o número 29, que dá os 8 bem conhecidos passos do yoga. Então, é o que nós falamos antes. Então, nós temos o Raja Yoga dividido em 8 partes. Os 5 primeiros são justamente preliminares. Então, desses preliminares, nós pegamos 3 que falam sobre autodisciplina. E os 5 passos, na realidade, primeiro, são os yamas, que são 5, são chamados de o grande voto. Depois, os niyamas, também são 5. Desses 5 dos niyamas de se diz, a mente está falhando. Nós pegamos 3, foram os 3 últimos. Foi justamente Tapa, Svadhyaya e Ishvara Pranidhana. Depois nós temos asanas, pranayama e pratyahara. Isso aí compõe o yoga preliminar. Depois, o yoga verdadeiro superior, chamado antaranga, são dharana, dhyana e samadhi, ou seja, concentração, contemplação e êxtase. Em síntese, essa é a filosofia do yoga. Mostra como a mônada envolve-se na manifestação através da perda da percepção de sua real natureza, o que a leva a se identificar com seus veículos. Veículos são os nossos corpos físico, astral, mental, corpo energético, etc. Esta identificação acarreta o desenvolvimento de toda espécie de ligações pessoais, laços de atração e repulsão com gente e coisas do mundo. Estes produzem as diferentes espécies de experiências que são a fonte de miséria, em ação ou em potencial. A filosofia mostra, então, os meios que são naturalmente o reverso de todo o processo de involução. Então, a gente vai partir agora de trás para frente, até retornarmos à casa do Pai, como diz lá o cristianismo, e que terminam na mônada readquirindo o percebimento de sua real natureza. A ciência do yoga é somente a técnica pela qual isto pode ser feito sistemática e cientificamente. E aqui eu abro para perguntas e respostas. Aí agora não consigo ver aqui os circunstantes. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, coisa parecida, esteja totalmente à vontade. Se não gostou, pode dizer também, olha, pô, cara, isso aí não está com nada.
Estão conseguindo me ouvir? Não estou ouvindo ninguém. Estamos ouvindo, Edivaldo. Se você Então, quiser voltar a ver todo mundo, em cima tem um negócio tem um botão vermelho que você desfaz o compartilhamento. Stop share? Stop share, exatamente. Sim, agora está. Estou vendo aqui. Mas está aberto aí para perguntas, etc. Esteja à vontade. Senão, a Frane pode proceder aí ao encerramento. Oi, Edivaldo. Diga. Estou me achando ali. Que é o Joaquim, de Porto Alegre. Ô, Joaquim, como é que está, meu irmão? É uma brincadeira que eu gosto de fazer com os palestrantes, é que pergunta você faria para você mesmo. Será que agradou? Não, estou falando do tema. Sabe que uma coisa que eu acho muito interessante é o testemunho. Então, como é que foi, como é que é para você, como é que você observa em outras pessoas, como é que esse conhecimento gerou esse resultado que a gente lê no livro, como é que foi ou é para você esse estudo para essa identificação com o divino? Como diz o próprio Time, né? Abraçar, né, esse conhecimento, essa ciência, né, do yoga, com seriedade, né? Levar a coisa a sério. Então, como diz lá, a parte preliminar, por exemplo, eu me considero ainda um principiante. Então, a formação do caráter, por exemplo, é fundamental nas autorrestrições. Então, é o grande voto. Isso, para mim, é basilar. E aí você vai... Mas tudo está interligado, né? Não só os yamas, como os niyamas, etc. Estão interligados. Você pode começar até com asanas, mas enquanto você não desenvolver os yamas, os niyamas, etc., você não pode passar adiante. Ou seja, é uma sucessão que leva o indivíduo a sair do preliminar para o yoga superior, né? Nada é impossível. Sabe que eu estou lendo por indicação. O Walter, lá de Campo Grande, fez uma fala e lá pelas tantas ele fez uma pausa assim, disse assim, vocês deveriam ler O Poder do Agora, e abriu um sorriso e fez um silêncio. E aquilo me capturou, tia. Daí uma vizinha aqui de onde eu moro falou do livro, eu comprei o livro e estou no finzinho dele, é fascinante. E uma situação que esse livro menciona, traz uma possibilidade, é que parece muito mais perto, de fato, uma espécie de conexão com o ser, né? E mesmo o Time sendo encorajador e tal, ele coloca toda uma trajetória, não sei o que e tal, mas às vezes talvez esteja mais perto, né? Essa fusão, essa conexão, que sejam por flashes, né? Mas é interessante essa perspectiva da gente ter, na verdade, estamos no ser, né? Só se dá, como é que o Platão diz, torna-te aquilo que tu já és. O Luiz Paulino também brinca muito com isso, né? Como é que é possível que isso seja tão perto e tão longe ao mesmo tempo? É o Vedanta, né? Somos perfeitos, né? Somos seres perfeitos. Nós temos que sair entender por que estamos na manifestação. É esse ponto crítico aí. Tem que dar esse... Mas agora, por esse processo, na realidade, né, não existe Kaivalya, não existe Nirvana. Isso são estados de consciência, são níveis de conscienciais. Estão aqui e agora. Nós só temos que nos... Como é que se diz? Tornar cada vez mais sutis consciencialmente para ir adentrando esses níveis superiores de consciência. Somente isso. Como estamos na manifestação, há esse trabalho a ser feito. Eu acho que faz parte, né, desse processo. Senão, não estaríamos aqui, não haveria uma razão de ser. Mas, como alguns dizem, um dia nós vamos nos tornar logos solares. Não faz sentido. Porque nós quem? Não existe esse eu. Então, essa mente ela tem que se abrir total. Não podemos ficar tão restritos
a esse eu menor. Né? Entendemos que ele existe, né? Agora nós temos que subjugá-lo, sermos os senhores. Né? E aí, todo esse processo ajuda. Né? Então, é o caso aqui, ele fala, não sai procurando aí. Você pode extrair tudo dentro de você. Todo o conhecimento está dentro de nós. Não existe nada fora de nós. Né? Tudo fora de nós é instrumental. Né? Então, a paz, a harmonia, a tranquilidade, tudo isso é dentro de nós. Essas coisas só têm que começar a brotar. E como é que elas vão brotar? Através da prática sistemática. Né? Então, praticando, né? Vida após vida, né? Uma vida. Porque para nós, uma vida pode ser algo muito longo, mas na eternidade é um relâmpago. Então, aos poucos, né? E ontem, hoje e amanhã estão aqui agora. Né? Então, nós só temos que acessarmos esses estados de consciência. Eu acho que é somente isso. Obrigado. Nada. Joaquim, quem é o autor do livro Poder do Jorge, Agora? eu quase não estou te ouvindo. Sei que você está falando. Está me ouvindo? O Tolle Eckhart, Jorge. Ah, É. O Poder do Agora é desse autor. Vamos ver. Parece, ó, tá na tela ali. Uhum. Depois, Joaquim, tudo bem, Joaquim? Depois Tudo bom? ele lançou outros, né? Poder do Silêncio, Tem já outros agora que ele lançou. Fez Eu tanto sei sucesso. que tem, mas esse aqui já é uma dieta boa, sozinho. Na verdade, o trabalho agora é começar da página 1 de novo. Edivaldo, eu vou aproveitar que eu liguei aqui o microfone e fazer uma pergunta a você. Eu sei que é uma coisa um pouco superficial, isso que eu vou perguntar, mas me desperta curiosidade isso. Para você já leu alguma coisa a respeito da diferença quando você se refere o yoga e a yoga? Eu até já vi em alguns lugares, mas não tenho muita convicção da veracidade disso, dizendo que o yoga seria a filosofia em si e a yoga seria a prática, né? Mas você chegou a ler em algum material se tem alguma diferença, alguma coisa assim? Não, nunca li nada a respeito. Eu costumo usar o yoga. Inclusive, o próprio livro do Dr. Time, comentando os Yoga Sutras, a yoga. E aqui mesmo no Autocultura, ele fala a yoga. Eu costumo falar o yoga. É um costume meu. Eu acho até que faz sentido chamar o yoga parte filosófica e a yoga prática, e sem que nenhum esteja errado, né, de alguma maneira. E só que no fim das contas não, é difícil separar os dois, né? Tudo é yoga, né? É. Então, o Raja Yoga, por exemplo, são todos os yogas. Né? A prática do Raja Yoga envolve todos os yogas. Hatha Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Mantra Yoga. Todos esses yogas fazem parte do Raja Yoga. Por isso que ele é o yoga real. Então, tudo é yoga. Né? Agora, a prática, por exemplo, como ele fala aqui em Ishvara Pranidhana, por exemplo, auto-entrega a Deus. São fases na vida do ser. Né? Então, a indivíduos que numa determinada vida ele está voltado não para a parte devocional, mas está voltado para a parte, por exemplo, intelectual. Então, o próprio raio dele, às vezes, até favorece. Então, ele está voltado à vida, ao crescimento através do intelecto, da mente, etc. E tal. Mas ele vai esgotar isso aí. Então, ele vai mudar de caminho, ele vai entrar no Karma Yoga, por exemplo, da ação. Então, ele pode ver até uma ou mais vidas vivendo como Karma Yogi. Quer dizer, naturalmente, sem saber que é um Karma Yogi. Estou falando do indivíduo que está buscando o caminho. Então, é por etapas. Né? Então, o Bhakti Yoga, por exemplo, o Yoga da devoção, é uma fase nessa passagem de vida após vida. Então, você pode ser Bhakti Yoga, um Bhakta hoje, mas futuramente você poderá ser um Jnana. Ou pode ser um karma, ou um mantra, etc. Varia, né? Hatha Yogi, tudo varia. Então, agora, todos esses yogas são parte do Raja Yoga.
né? A prática do Raja Yoga vai exigir que você pratique todos eles, né? O Japa, por exemplo, é o Mantra Yoga, né? A própria prática em si já é o Karma Yoga, né? O estudo já é o Jnana Yoga, né? Então, tudo isso é yoga, envolve tudo isso como nome, denominação de yoga. E elas foram a prática, né? Eu digo, a teoria pode não validar, querer não validar a prática, mas é a prática que importa, né? A prática que é importante. Eu tô lendo também, relendo, na verdade, esse livro aqui, que é A Psicologia do Kundalini Yoga, tem em espanhol também ele, né? Que é de Jung, né? Na verdade, foram seminários que eles fizeram em 1932. Um indólogo primeiro fez várias palestras e depois Jung fez o comentário psicológico. Eu até fiz uma palestra já na loja nossa, e agora eu vou fazer de novo no portal da espiritualidade, né? Um portal do YouTube. Aí eu estou relendo e vendo coisas interessantes, assim, tipo que até algumas coisas que Jung passou a utilizar na psicologia dele vêm do yoga mesmo. Tipo, por exemplo, assim, porque ele até pegava o conceito na yoga, fazia as experimentações com os pacientes, descobria através de sonhos muitas coisas do simbolismo do yoga, inclusive da serpente, né? Os chakras todos, aqueles animais que têm associados aos yantras de cada chakra, etc. Ele ia encontrando isso já como conteúdo e já estava percebendo um inconsciente coletivo presente ali, né? Depois ele ficava assim, sem saber o que fazer com isso, porque ele, como era um cientista que queria sempre ter algo mais palpável para poder ele escrever e tomar como verdadeiro, ele aí teve que recorrer à parapsicologia, vê que loucura. E aí contactou com Joseph Banks Heine, ano após ano, até que ele descobriu na parapsicologia uma coisa, um fenômeno chamado criptomnésia. Criptomnésia é a memória oculta que os parapsicólogos tinham testado cientificamente, confirmaram a existência. Ou seja, a parapsicologia é uma ciência, as pessoas não aceitam isso. Desde 1953, que a parapsicologia... Aliás, desde 1853, que a parapsicologia já é ciência, e as pessoas não aceitam. E Jung aceitava e usou isso da criptomnésia para defender, inclusive, o inconsciente coletivo. Porque, para ele, o inconsciente coletivo é essa criptomnésia da parapsicologia, que é a memória oculta. Que se você usar a hipnose, você pega, você resgata. Se usar o sonho, você resgata. Então, nesse livro, ele teve a liberdade de falar, porque todo mundo estava já ouvindo falar sobre yoga e tal, direto, né? Aí já tinha uma compreensão mais ampliada, entendeu? É Interessante. interessante, bastante interessante. É que fala em Kundalini, né? É algo que nós, né, tratamos assim com uma certa reserva, porque é, é, o, é a passagem, né? É a passagem. Então, mas aí está envolvido muita coisa nesse. Há indivíduos que, numa queda, a Kundalini pode subir, né? E aí, há casos de loucura, de morte, etc. E tal. A pessoa nunca volta, porque ela tem que subir sistematicamente, né? É um método científico, né? Então, por isso que diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. É o mestre que deve orientar o despertar da Kundalini, né? Aqueles 3 passos justamente não é a Kundalini, o pranayama não é o controle da respiração, é o controle da energia. Então, só o mestre consegue, o mestre tem a visão, então ele sabe como ele vai instruir o discípulo para que ele, passo a passo, mas para o indivíduo se tornar discípulo aceito, tudo esse que nós passamos aí, esses passos aí, yamas, niyamas, asanas, pranayama e pratyahara, isso tem que estar perfeitamente dominado, né? Mas o indivíduo pode vir de vidas anteriores praticando isso. Chegar numa determinada vida que ele desabrocha, né? Por isso que há os fenômenos, não são fenômenos de coisa nenhuma, porque nada vem do nada, né? Então, tudo vem de alguma coisa, né? A gente vê fenômenos aí, um guri pegar um piano e tocar lá, eu não sei nem
como é que está dividido aquele teclado ali? Quer dizer, por quê? Aquilo vem de vidas passadas. É o que você falou aí, né? Essa criptomnésia, mas no indivíduo, ele traz aquilo, é uma posse, é dele, é individual. Nada se perde, né? Tudo aquilo. Por isso que essa passagem de Antacarana, né? Então, só passa ali de baixo para cima, porque de cima para baixo, à medida que o indivíduo vai do eu superior para o domínio da natureza inferior, à medida que esse canal vai se alargando, esse conhecimento vai sendo mais basilar. Então, ele vai, o eu superior ele vai contornando mais. Mas de baixo para cima, somente aquilo que é de mais puro, de mais perfeito, de melhor, é que é capaz de ir para o eu superior. Ele é guardado ali como nossas heranças, né? Como diz o Mestre Jesus, né? Larga tudo que tens, dá aos pobres, segue-me, terás adquirido um tesouro no céu. Desenvolveu aí virtudes. Então, onde os ladrões não roubam, as traças não roem, a água não corrói, etc. e tal. Que é isso aí Então, isso de baixo para cima, é preciso que o Antacarana esteja bem, ou seja, tudo aquilo de melhor é capaz de passar para a natureza superior. Então, o cuidado é esse. Né? Então, para se desenvolver essa passagem com auxílio do mestre. Então, para se tornar um discípulo aceito, não é uma coisa impossível, né? Mas há que se trabalhar durante vidas. Dizem que há muitos discípulos que nem sabem que o são, porque esse processo se dá no plano astral, não no plano físico. Não tem que estar na presença física do mestre. O mestre não precisa ter o discípulo perto de si. Então, mas essa parte aí da Kundalini, principalmente, é preciso que o mestre oriente. Só estou dizendo que é como eu vejo isso, as restrições que eu mesmo faço quanto a isso. Né? O pessoal fala muito em Kundalini, Kundalini, mas é algo assim que é a passagem. Né? É aí que vai ser despertado, a consciência vai começar a se expandir. Né? Níveis de consciência vão crescendo, vão aumentando. O indivíduo vai entrando em diferentes níveis de samadhi. Mas é interessante a gente conhecer essas coisas. Né? É muito interessante. Eu consegui esse livro aqui, ó, de Arundale, Kundalini, uma experiência oculta. Né? É muito bom também. Eu acho que eu tenho esse também. Na verdade, o que eu tenho percebido é o seguinte, é sempre ter cuidado nessa colocação da Kundalini, porque você vê que, por exemplo, o Leadbeater adverte muito naquele livro Chakras, né, sobre a questão, né? Agora, se for ver detalhadamente ele mesmo dizendo, na verdade tem 7 níveis de Kundalini, e o último nível é aquele que a gente, se não tiver controle total, porque é esse último que está adormecido propriamente, porque aos poucos a gente vai despertando, porque senão a gente nem sobrevive na Terra, porque a Kundalini é a terceira emanação, o terceiro logos. A matéria, tudo que existe aqui no universo é Kundalini, matéria, é a energia adormecida. Se for para a física quântica, é como se fosse matéria que vira energia na linguagem física, né? Então, isso tudo aqui é física Kundalini, porque foi o primeiro logos que manifestou e tudo, né? E em vários outros níveis ela vai acontecendo para dar vitalidade em várias coisas. Então, quando a gente vai despertando, quando criança, né, a condição de sobrevivência sozinho, depois a relação com outro, a questão relacional, essa Kundalini em níveis ainda não tão elevados, despertando, passando por cada chakra. De certa forma, Jung até descreve isso quando ele comenta a fala do hindu, né? Então, de certa forma, à medida que o chakra vai subindo, é o processo de individuação que vai acontecendo. Agora, claro que esse despertar que é preciso ter cuidado é o despertar do Kundalini pelo Brahmanadi, que é aquele mais... o Sushumna Nadi, ele está circulando Kundalini o tempo inteiro ali, senão a gente não vive. Mas um Nadi que é dentro do Brahmanadi, ou dentro do Sushumna Nadi, tem o Brahmanadi, e tem outros lá também, são vários, né? São 7 no total. Aquele último lá é que, se você despertar de uma vez, ele sai rasgando, como é tão sutil, a energia sai rasgando, e aí provoca danos cerebrais, neurológicos, etc., né? Nas pessoas.
Interessante. Mas o cuidado é grande, por isso que sempre recomenda ter um mestre mesmo, né? Participando desse processo. Hein? É isso aí. Edivaldo, obrigado aí pela mais uma aula e você falando sobre yoga, que realmente, né, a gente vê que você tem assim, e a gente aprende com você. Quando você falou do autoestudo, Edivaldo, eu fiquei assim, tentando fazer uma relação, eu queria lhe perguntar se é correta essa relação com aquilo que Krishnamurti fala da autoobservação sem julgamento. Tem relação esse autoestudo com esse trabalho de autoobservação sem julgamento? Isso é parte também dessa prática, né? Eu acho que vai levar a isso, né? Porque o autoestudo, na realidade, todas essas práticas constituem Svadhyaya, né? Então, meditação, contemplação, essas coisas, né? Atenção faz parte, né? Compõe o Svadhyaya. Então, mas é o caso, né? A gente tem que tirar esse conhecimento de dentro de nós mesmos, né? Então, essa observação aí vai ser importante, sim, né? Observar as coisas como são. E a gente tem o hábito de ver as coisas como a mente colore, né? As coisas são coloridas. Por isso que os 5 kleshas lá, o primeiro é a avidya, a ignorância, né? Então, o indivíduo fica... É isso que causa a escravidão, né, aos mundos inferiores. Então, essa prática do autoestudo, ela vai tender através não só do estudo de livros, etc., etc., que isso não serve para nada. Palestras, isso tudo, são como o sol, o vento, a chuva. A semente está lá, né? Então, até que ponto a semente vai responder? Então, vai ter um momento em que a semente vai entumecer. Então, o objetivo seria isso, né? Fazer a semente entumecer de modo que ela ali vai brotar, vai sair o broto, etc., e a árvore vai crescer. Então, é a natureza interna, então, que nós temos que trabalhar. Então, não depender muito de... Agora, que certamente vai levar à observação, sim, né? O pessoal hoje fala muito aí tem um termo que eles usam aí que eu não estou lembrado, que é observação permanente, constante observação, né? Mas à medida que o ser vai... Plena Plena atenção? atenção. Plena atenção. Então, o que a plena atenção é o quê? É derivada disso, né? Então, o indivíduo ele vai se utilizando. Então, vai chegar um momento em que seus pensamentos, palavras e ações estão tão alinhados com o superior que, se, por exemplo, surge um pensamento que possa embotar a natureza superior, ele é detectado, né? Então, o que o ser deve fazer? Descartar, né? Então, tem um outro pensamento, né? Inclusive os Yoga Sutras tem até um sutra sobre isso, acho que é 2.15, não, 2.15, 2.33, quando pensamentos impróprios lhe perturbam a mente, a constante meditação nos opostos é o antídoto. Então, você pensou uma besteira, pensa na coisa do lado positivo, né? Um pensamento errante entrou na mente, capta aquilo. E aquilo você já substitui, por exemplo, a imagem da tua filha, da tua esposa, alguém que você ama. E aí, de repente, aquilo se vai. Então, essa plena atenção, você já está focado nela. Então, nós temos uma aura. Eu vou fazer uma pergunta indiscreta a você. Alguém já convidou você para fazer um assalto? Nunca, né? Por quê? A aura que a gente tem afasta essas pessoas. Ela instintivamente sabe que ali não vai encontrar um eco com esse tipo de coisa, né? Então, a própria aura afasta esse tipo de pessoa da nossa vida, do nosso caminho, etc. E tal. Então, a prática sistemática desse conhecimento, dessa filosofia, do yoga, a tendência é essa, né? Então, fazer com que nós vibremos, né, de uma vibração mais elevada, de modo que todas essas coisas, esses miasmas da vida mundana, eles não nos perturbem.
né? Então, aí é que está a vantagem, né, de se praticar isso, né? E ver a vida como ela verdadeiramente é, não como o homem comum vê. Ele sofre por ignorância, ele não entende o que está se passando. Então, é por isso que há o sofrimento. E por isso que o Buda fala lá, né, o nó do caminho ó, né? Então, primeiro ele começa com a reta crença, né, a reta percepção, ou seja, o discernimento. Olha como ele começa, né? Então, já começa por aí, né? O reto pensamento, né, o segundo. Então, pensamentos elevados, não vai em pensamentos mundanos, tirar essas coisas da mente. Reta linguagem. Reta linguagem é você se dirigir ao próximo de uma maneira sempre cortês, nunca tentar ofender com palavras, etc. E ele vai delineando assim, né, os 8 passos, né? Ou seja, e aí a vida da pessoa ela se transforma, se modifica, né? A aura dela começa a subir mais luz. Então, tudo que é grosseiro é como um crisol, né? Então, só vai passar ali o que for refinado, não vai passar o... Por isso que a finalidade é justamente essa. O tapa é justamente aquecer a altíssima temperatura, de modo que essas impurezas deixem o nosso corpo, nossos veículos, né? Então, o corpo físico ele perca esses apetites materiais, o corpo do desejo, esses desejos idiotas, as vontades, aversões, etc. Mas isso é uma prática sistemática, né? Então, obviamente, não somos seres perfeitos. Volta e meia estamos escorregando e caindo, mas é um caso, né? É levantar, né? Caiu 1000 vezes, levanta 1001. Nunca desistir, né? O objetivo é deixar essa vida de ilusão. Quando entendemos que tudo isso aqui é ilusório, que esse mundo é mental, não tem nada de material aqui, essa combinação, essa troca, butas e indrias, ou seja, os elementos e os órgãos de sentidos, essa troca que eles fazem entre si, a mente transforma. Então, lança fora de nós algo que não existe, né? Mas que nós tomamos como se fosse realidade. E aí nós ficamos escravizados. Então, essa prática da vida superior é justamente para que aprendamos a ver a vida como ela é, né? Viver de tal maneira que não sejamos mais iludidos, não caiamos mais nessa miséria da vida humana. Isso faz parte desse. Isso é o resultado dessa prática, né? Então, eu acho que vale a pena, é algo que vale muito a pena, né, levar a cabo. Então, você vê que as pessoas que cruzam seu caminho são pessoas boas, são pessoas que nunca vão te prejudicar, etc. E tal. E volta e meia pode aparecer alguém, mas vem te testar, né? Alguém que vai te perturbar a tua vida. É um teste, vamos ver como é que você reage. Então, se o ensinamento está fazendo efeito, a sua reação, primeiramente, nunca esquecer que o outro, você também, eu e o outro somos um, né? Então, o linguajar, por exemplo, a reta linguagem, né? O linguajar grosseiro vai acarretar, alguém vai falar comigo de maneira grosseira, né? Então, não é a lei na pena de Italião, mas é a lei. Então, você vai encontrar dificuldades, barreiras. Então, quanto mais o indivíduo... Por isso que a lei da vida é a lei do amor, né? Vivemos para servir, né? Então, vivemos para servir. Nós estamos aqui para servir nossos irmãos, né? Então, diz a própria Blavatsky, né? Onde que não seja o ferro-sol ou o vento a secar a lágrima no olho daquele que sofre, mas tu. Essas são as lágrimas que irrigam os campos da caridade imortal. Então, a nossa vida deve ser para servir. Aquilo que nós temos a mais não nos pertence, né? Então, o que nós temos a mais, devemos dividir com os nossos irmãos que têm menos, né? É difícil o homem comum entender isso e praticar, mas ele vai acabar entendendo, ele vai acabar... Aí vem o desapego, né? Não há que haver apego a nada na vida e nem a ninguém, né? Então, eu já falei para você, minha filha está ligada. Eu falei para a mais jovem, que eu não sou teu pai e tu não é minha filha. Ela arregalou o olho, não. Nós somos seres espirituais, né? Nós viemos vida após vida, não ajudamos. Nessa vida, eu estou teu pai, estou.
Tu estás minha filha, mas pode ter em outra vida sido minha esposa, meu irmão, marido, amigo, amante. O que nos une nessa vida é o amor, né? Então, conhecendo essa ciência, isso nos ajuda, né, a sofrer menos. A paz, por exemplo, não, o cara é médico, o filho dele vai ter que ser médico, pelo amor de Deus. É um ser está aqui para viver a vida dele. Nós temos que dar as condições para que aquele ser evolua e cresça, porque, tal como nós, ele pertence ao mundo, como nós pertencemos. Então, nós não temos filhos, não temos casa, não temos nada disso, é tolice. Ou seja, mas é difícil para o homem comum se inteirar dessas coisas e aceitar. Tanto que o último klesha é abnives. Abnives é justamente esse medo de... Então, é tão apegado às coisas materiais que ele tem medo de morrer para não deixar isso tudo aí. Esquecendo que ele vai ter que morrer de qualquer maneira. Ou seja, morrer entre aspas. Quem morre, na realidade, é o corpo físico. Por isso que eu mando todo mundo ler, depois da palestra, procure ler o capítulo do senhor Narajadava, Fundamento e Filosofia, a evolução da vida, né? Se o indivíduo ler aquilo ali não passar em branco, é porque ele não entendeu, ou ele não estudou, ele fez uma leitura. Aquilo ali é para mudar a visão completamente do que vem a ser a vida manifestada, né? E eu acho que mais ou menos por aí, né? Então, esse conhecimento, a finalidade dele é justamente nos libertar, né? Nós estamos escravizados aqui e, através dessas práticas, vamos chegar à autolibertação. Já somos livres, nós nunca encarnamos, mas essa perda dessa percepção faz com que tenhamos essa ideia, né, de encarnação, morte, etc. E tal. É disso que nós queremos nos livrar. Faz parte do... Então, tudo, na realidade, é consciencial, né? Então, por isso não existe cama louca, não sei o que lá louca, nirvana, não existe. São níveis de consciência, né? Está tudo aqui agora, né? Nós vamos adentrando à medida que nós vamos crescendo. Como diz o Luz no Caminho, entrarás na luz, mas não tocarás a chama. Aí, por aí, cada um deve procurar agora entender por que nunca tocará a chama, né? O conhecimento leva a essas reflexões. Eu falo demais, vocês façam perguntas. Eu acho que já está na hora, Fanela, pelo adiantado da hora. Ninguém fala nada. Bem, agradecemos o trabalho aí do nosso irmão Edivaldo, sempre brilhante nessa prática do yoga, que, aliás, é uma ciência milenar. Isso realmente é um conhecimento que o Ocidente praticamente ainda está engateando. Mas acredito que tudo isso faz parte do grande plano, né? Na verdade, esse é um conhecimento não instrumental. Aliás, essa palavra eu aprendi também com o irmão Edivaldo, né? O conhecimento não instrumental. É esse conhecimento profundo do nosso ser verdadeiro, né? Dessa vida unitária, né? Que todos estamos imersos. Então, eu acho que o irmão Edivaldo nos fez realmente pensar em algo maior que verdadeiramente somos. E por isso somos gratos mais uma vez. Para a próxima semana, nós convidamos para o trabalho do irmão Marcos Queiroz, cujo título é Energia Radiante, e é baseado no trabalho de William Crookes e a Nova Força. Se o irmão quiser dar mais algum esclarecimento a respeito do trabalho, está aberto. Na verdade, obrigado, Afrânio. Na verdade, eu vou até alterar um pouquinho o título, Afrânio, porque eu acho que, para ficar mais preciso em relação ao termo que Crookes usou, eu vou chamar de matéria radiante mesmo, em vez de energia radiante. Vai continuar. Matéria radiante, William Crookes e a Nova Força. Na verdade, o trabalho vai ser em torno de como Crookes começou as pesquisas psíquicas dele, né? E como ele
começou a tentar explicar através da física e da química esses fenômenos, né? E ele acabou chegando a concluir a existência de uma força chamada força psíquica. Começou chamando de matéria radiante, aí foi e tal, mas que no fim ele acabou também sendo o descobridor do quarto estado da matéria, que é o plasma, né? Que na verdade é a matéria radiante, que o primeiro nome que teve foi esse. E no fundo é o éter 4 que a gente chama na teosofia. Então é um pouco sobre isso que a gente vai abordar, tentando mostrar como isso foi desenvolvido pelos russos, quando falou dos corpos bioplasmáticos, e como isso se rebate também nas materializações luminosas, no ectoplasma, essa coisa toda. Então, é basicamente sobre isso o assunto. Perfeito. Então, todos estão convidados. Aliás, o nosso irmão é um expert na informática, ele ilustra muito bem os seus trabalhos e realmente a compreensão fica muito mais fácil. Então, eu pediria ao irmão Jorge, então, para fazer a meditação de encerramento. Então, renovando aí os agradecimentos ao irmão Marcos, ou perdão, irmão Edivaldo. Marcos será no próximo, né? E vamos nos colocar numa posição confortável, preferência com a coluna ereta, os olhos cerrados, tentando elevar o foco da consciência além da personalidade, e que esse conhecimento que o irmão Edivaldo nos trouxe possa ser útil no nosso dia a dia. Possamos digeri-lo, assimilá-lo e que sirva nesse trabalho de autotransformação. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Saúde e paz para todos.